Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 15 de abril, e o Manchetes no Cidade começa agora para dizer que hoje a população de Sorocaba foi pega de surpresa e sentiu na pele o caos e os transtornos provocados pela paralisação do transporte coletivo da cidade em apoio às manifestações contra a lei de terceirização nas empresas, aprovada recentemente pela Câmara dos Deputados em Brasília. E você vai ver também. Realizada a terceira audiência do caso de atropelamento de 12 pessoas na Raposo Tavares, em Sorocaba. E ainda na cidade, começa a funcionar o segundo centro de monitoramento da dengue. Pensamentos positivos ajudam pacientes que estão em tratamento de hemodiálise. Os moradores de Sorocaba amanheceram hoje com uma surpresa desagradável. Trabalhadores do transporte coletivo aderiram à mobilização nacional para protestar contra o projeto de lei aprovado na semana passada em Brasília, que legaliza a terceirização em todos os setores das empresas. O J. Abreu acompanhou de perto os transtornos que a população teve diante dessas manifestações. Jota, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você que acompanha o Manchetes Noticidade. Olha, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, já havia feito a programação desta paralisação com alguma antecedência, mas a participação dos trabalhadores do transporte coletivo de Sorocaba nessa paralisação é que foi decidida durante a madrugada e pegou todo mundo de surpresa. Nós vamos ver aí imagens agora de trabalhadores que ficaram sabendo dessa paralisação apenas no ponto de ônibus, já no caminho do trabalho, e que tiveram de ir a pé para não perder o dia de emprego. Essas imagens são da Avenida Independência, na zona industrial de Sorocaba. A gente vai ver também agora imagens do trânsito, como é que ficou. Várias avenidas ficaram paradas com muitos carros, porque as pessoas, como não tinham transporte coletivo, tiveram que tirar o carro da garagem para poder não perder o dia de trabalho. Então as avenidas ficaram bem movimentadas. E nós estivemos também hoje bem cedinho aqui no Terminal Santo Antônio, de onde eu estou falando ao vivo agora, mas a gente veio bem cedinho. Vazio, as catracas estavam fechadas, os funcionários avisando a todos os usuários que havia essa paralisação e que as pessoas não podiam entrar no terminal porque não ia ter ônibus para elas usarem. Então não havia nenhuma movimentação de pessoas, muito menos de ônibus, justo no horário que costuma haver um grande movimento, muita gente por aqui. E quem foi prejudicado teve que se apressar na caminhada. Sem ônibus, a pé. Tem que fazer uma caminhada forçada. Eu tenho que ir a pé mesmo. Indo pro trabalho? Não, eu vou na policlínica. E olha, o transporte coletivo nem saiu das garagens. A gente vai ver as imagens aí. Os trabalhadores do transporte coletivo fizeram assembleia na frente das empresas, das garagens das empresas, e também teve assembleia um pouquinho mais tarde, depois disso, no Parque das Águas, em Sorocaba. A gente também vai ver essas imagens aí do Parque das Águas. Lá no Parque das Águas, aproximadamente 3.000 funcionários das indústrias da cidade, que estavam em 60 ônibus fretados das empresas. Eles foram levados diretamente lá para o parque, onde aconteceu esta outra manifestação. Eles votaram contra o projeto da terceirização. Só para a gente entender, esse projeto da terceirização foi aprovado na semana passada. Contra, segundo eles, esses trabalhadores terceirizados recebem, em média, 25% a menos do que aqueles que são contratados diretos. O projeto ainda não começou a ser apreciado no Senado Federal, já no Senado agora, mas ainda não começou a ser apreciado pelo Senado, está fazendo a tramitação lá. O coordenador da CUT aqui em Sorocaba explicou que podem haver ainda outras manifestações nos próximos dias por causa desse assunto. Vamos ver o que ele falou. Enquanto não mudar isso aí, não retirar esse projeto, vai ter mobilizações, pode ter greve geral e nós vamos até o fim com esse propósito que é de não deixar passar essa PL 4330.
Pois é, e nossa equipe também conversou hoje com o prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio. Ele disse que a Urbis foi surpreendida pela paralisação e lamentou aí os problemas sofridos pela população. Só lamento o seguinte, não se tira de ninguém o direito de reivindicar e até mesmo de greve. Greve é um direito garantido pelas leis brasileiras. Agora, lamento que eles não tenham tido o discernimento para avisar com antecedência a população, porque o efeito seria o mesmo. Ou seja, se avisar que daqui a 2 dias não vai ter transporte, vai causar o mesmo efeito que causou, mas não causaria esse constrangimento, esse sofrimento para a população. Pois é, sempre a população pagando aí por essas coisas. E mais protestos. Professores do estado se manifestaram hoje em Itapetininga em apoio à greve nacional dos educadores. Aproximadamente 100 pessoas se concentraram em frente à diretoria de ensino da cidade. A categoria está em greve desde o dia 13 de março. Entre as reivindicações estão reajuste salarial e a reabertura de salas de aula. Foi realizada nesta terça-feira em Sorocaba a terceira audiência do julgamento do atropelamento que matou 6 pessoas na rodovia Raposo Tavares em abril do ano passado. Na entrada do fórum, vítimas, amigos e familiares reunidos. Alguns ainda carregam marcas do trágico acidente. É o caso de Jonatas, que no mês passado realizou a 11ª cirurgia na perna esquerda. A dor dos machucados não supera a dor da perda de amigos. A que dói mais, né? Infelizmente, a que dói mais, que nunca a gente vai esquecer, né? Gilmar é pai de Giovanni, uma das 6 vítimas fatais. A cada audiência é renovada a esperança por justiça e isso serve como um alento. Amenizar a única dor é ver ele na cadeia. Aí eu vou te contar. Só que acalma, sabe? Só da gente ver o gostinho dele entrar na cadeia e picar um pouco, né? Porque aí pelo menos a gente acredita na justiça. Para a mãe do jovem, que tinha 16 anos na época do acidente, a dor é difícil de ser superada. Por enquanto não está diminuindo nada, viu? Cada vez que começa é a mesma coisa que está mexendo numa ferida, né? Abre tudo de novo e a dor volta tudo de novo. Advogados de defesa e acusação estiveram presentes e com eles a notícia de que mais uma vez o réu não compareceu. A obrigatoriedade do Fábio, ora acusado, é apenas e tão somente na última audiência, na qual ele vai ser interrogado judicialmente. Vem demonstrar que ele está com vergonha, que ele carrega um sentimento de culpa muito grande, que ele não quer enfrentar a justiça, ele não quer enfrentar as testemunhas. Edivaldo foi convocado a depor como testemunha de acusação. Ele era caseiro da chácara de onde saíram os jovens antes do atropelamento. A nossa reportagem, ele confirmou o que disse em juízo. Não houve imprudência na rodovia por parte das vítimas. Estava no acostamento e o carro veio direto da mão esquerda e passou para a direita e pegou ele direto no acostamento. Na rodovia não tinha ninguém, no meio da rodovia. Você avistou de onde? Eu estava de 70 a 100 metros de distância, assim. Você comprova, então, que não houve esse descuido por parte das vítimas? Das vítimas, não. Das vítimas não teve descuido, não. O descuido foi do motorista. A audiência durou pouco mais de 1 hora. Além da única testemunha de acusação, foram convocadas 6 testemunhas de defesa para comprovar bons antecedentes do réu, que foi intimado e será obrigado a comparecer na próxima etapa, dia 28 de maio. O acidente aconteceu na madrugada do dia 6 de abril do ano passado no quilômetro 107 da rodovia Raposo Tavares. O motorista Fábio Hiroshi Hattori, na época com 27 anos, voltava de uma festa em Itapetininga, quando perdeu o controle do veículo e atropelou 12 pessoas. Ele responde pelo crime de homicídio culposo em liberdade. Olha, e por falar em julgamento, foi condenado a 40 anos de prisão o homem suspeito de ter matado a tiros um casal em São Roque em outubro de 2013 no bairro Paisagem Colonial. Orani Lopes da Rocha era vizinho das vítimas. O filho dele também está preso e deverá ser julgado. O crime foi na casa onde o casal morava, no bairro Paisagem Colonial. Alessandra Soares de Oliveira tinha, na época, 29 anos e Samuel Teixeira da Silva, 35. Os 4 filhos das vítimas não estavam em casa no momento dos homicídios. O suspeito era dono do imóvel em que o casal morava e cobrava uma dívida de aluguel.
Na época, os vizinhos revoltados com o crime atearam fogo no carro do suspeito. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, a Polícia Civil de Sorocaba apontou os motivos para não responsabilizar criminalmente o laboratório clínico que prestava serviços à prefeitura da cidade e foi lacrado no ano passado. Os delegados responsáveis pelo caso, Jaqueline Coutinho e José Augusto Pupim, disseram que depois das investigações ficou constatado apenas irregularidades administrativas, como falta de fiscalização, ausência de notas fiscais e a falta de um laudo assinado por um biomédico. O inquérito foi concluído e encaminhado ao fórum, onde deve ser analisado por um juiz que deve ou não repassar ao Ministério Público para definir se o caso será arquivado. 2 homens armados fizeram 2 pessoas reféns no bairro Trujillo, em Sorocaba. Segundo a polícia, uma empresária e o marido dela ficaram aproximadamente meia hora nas mãos dos bandidos. Foram levados R$3 mil, joias e um carro. Ainda de acordo com a polícia, os criminosos sabiam dos detalhes sobre o cotidiano da família. Eles conseguiram fugir e, felizmente, ninguém ficou ferido.